Fala, meus caros, tudo bem? Hoje tá um frio de lascar aqui em São Paulo. Tô cheio de blusa aqui. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de ter feito a compra de um imóvel e ter feito a maior burrada da sua vida? Por que eu tô falando isso? Bom, eu sou o Ricardo Teodoro, arquiteto aqui de Santo André, região do Grande ABC Paulista. E muita gente tem vindo me procurar depois de ter feito a compra do imóvel e tem descoberto alguns problemas, né? Que problemas são esses? Vou contar a história de uma senhora que nos procurou aí recentemente e ela tinha acabado de comprar um imóvel, né? Uma casa térrea com uma edícula no fundo. Muito bem. Ela chegou lá no escritório com a intenção de derrubar a edícula, com a intenção de ampliar a casa, reformar e fazer algumas coisas a mais lá. Muito bem. E aí eu perguntei pra ela: olha, quanto tempo faz que você adquiriu o imóvel? Ah, tem um mês mais ou menos, né, que saiu a papelada toda. E agora eu quero começar a colocar a casa de acordo com os meus desejos, né? Maravilha. Você pode me apresentar os documentos então, né, da casa? Ah, posso. Então ela me trouxe a cópia do IPTU e a cópia da matrícula. E aí eu perguntei pra ela, né? Eu falei: você tem algum desenho da casa? Ou você tem algum croquis, alguma coisa que demonstre como é a casa? Ah, não tem. E você tem planta aprovada na prefeitura, alguma coisa assim? Então, nem pensar, né? Não, nem pensar. E aí eu fiz a seguinte pergunta: e você sabe se a casa tá completamente regular, está tudo certinho com ela, junto à prefeitura, né? E ela me disse: não, tá tudo certinho, ó, tá aqui o carnê do IPTU e já tá lançado aqui a área construída da casa. Falei: sei, deixa eu dar uma olhada. Quando eu olhei o carnê do IPTU, no carnê do IPTU realmente estava lançado lá uma certa área construída. E eu fui olhar a matrícula. E quando eu fui olhar a matrícula, na matrícula só constava a descrição do terreno. E aí eu achei estranho. Então, antes de conversar com ela, eu pedi para ela uma autorização para que eu pudesse puxar uma cópia da planta aprovada dela na prefeitura. Coisa que ela nem sabia que é possível. Ela me deu essa autorização, eu fui lá, fiz o pedido, mais ou menos 15 dias depois saiu a cópia dessa planta, que na verdade não era uma planta. E aí que entra o pulo do gato, né? Era um croquis que um fiscal do departamento de tributos fez, apenas para poder fazer lançamento tributário. Ou seja, para que a prefeitura pudesse cobrar o IPTU, ela mandou um fiscal do setor de tributos lá no local. Ele fez um levantamento que basicamente indicava o perímetro da edificação. E com esse perímetro da edificação, ela conseguia saber quantos metros quadrados a casa tem e, portanto, ela poderia cobrar o IPTU daquele imóvel. E a casa, ela não tinha habite, que é o documento que garante por parte da prefeitura de que você pode ocupar aquele imóvel e que você não vai ter surpresa nenhuma. Bom, resumindo a história, além dela não poder fazer o que ela pretendia, nós descobrimos que a casa inteira dela era irregular. Qual o problema disso tudo? A pergunta que eu vou deixar no ar aí pra você é a seguinte: se ela tivesse feito essa pesquisa antes da compra, será que ela teria comprado esse imóvel? Provavelmente não. Por quê? Porque os objetivos dela não seriam alcançados. Especialmente porque a principal importância do projeto dela, da reforma dela, é porque ela precisava
adequar a casa para receber uma pessoa idosa de idade e que não tinha mais aquela 100% da mobilidade. E nós não podemos fazer isso por conta da falta de regularidade dos documentos na prefeitura. Em um momento depois, ainda eu descobri que o que estava construído lá não atendia à legislação atual, o que piorou mais ainda a situação. Por que eu digo piorou mais ainda a situação? Porque não ia adiantar nem eu elaborar um processo de regularização, porque eu já sabia que não seria aprovado. Esse seria o nosso maior problema. E além dele não ser aprovado, ele ia levantar a poeira, né? Ia levantar o tapete e ia mostrar a poeira embaixo dele para a prefeitura. Então eu quero deixar esse exemplo aí de preocupação que as pessoas precisam ter antes da compra de um imóvel. Ou seja, levantar todos os dados antes, ter todas as informações antes da compra para não se arrepender depois. Talvez uma pergunta que vão me fazer é: pô, mas o corretor não sabia? Pô, esse cara não poderia ter auxiliado? Olha, corretor não é a função dele checar todos esses documentos que eu tô te falando. Eu diria que assim, ele consegue prover para você ir até os órgãos concessionários, retirar esses documentos, mas não é prerrogativa dele a análise geral, o entendimento de que tudo isso está regular. Então, o corretor agiu de má fé? Eu acredito que não. Ele trabalhou com as informações que ele tinha, e inclusive eu sou um cara que sempre digo, valorize o trabalho do corretor, né? Então assim, se essa história tem a ver contigo, se essa história tem a ver com alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa, encaminha para ela, vamos divulgar essa informação para que cada vez mais as pessoas possam fazer uma compra consciente, né? Consulte um arquiteto que trabalhe com regularizações em prefeituras, e consulte também um engenheiro civil que também trabalhe com regularizações, né, com aprovações legais. Não adianta também procurar esses profissionais se eles não forem atuantes deste nicho de mercado. Se eles forem atuantes de outros nichos de mercado, eles não terão assim a informação rápida sobre o que você precisa saber, tá bom? Então compartilha aí com seus amigos, curte aí o vídeo para ajudar a gente a divulgar mais o nosso trabalho também. E se possível também, curte aí o nosso perfil, que isso vai incentivar para que nós façamos mais vídeos como esse. Tá certo? Um abraço, fica com Deus.